Começando este podcast, a gente vai fazer um grupo, né, de bate-papo. Essa é a finalidade do podcast. E por que Amada com elas? Amada é porque faz referência aqui, ó, esse livro da Toni Morrison, super indico, tá? Uma escritora norte-americana, falecida e imortal, né? Ela faleceu em 2019. E essa história é um romance que trata, né, de todas as... A história é um romance de memória, a gente pode dizer que é historiográfico, porque tem a história de toda a saga, né, de todas as dores, as histórias profundas dos negros nesse período aí da escravidão. E Amada é um nome de uma das personagens, que é a grande chave, né, é a pedra central que permeia este livro. Tem uma coisa interessante, a questão da semiótica, né? A questão da semiótica é poderosa, né, Andréa? Você abre aqui o Verdade. livro, ela diz 70 milhões e mais. Então, ora, se é um livro que trata da questão da escravidão, né, das dores, quando você lê 70 milhões e mais, a sua mente vai buscar, né, todos os homens e mulheres negras que perderam as suas vidas e foram açoitados. E a Toni, ela é muito perspicaz. Ela diz aqui, Romanos 9:25, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu abri, ela diz: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então, eu estou aqui hoje felicíssima com minha querida Mônica Frazão, é assim que eu a conheço, né? Ela é casada, tem o nome de casada, mas a gente achou por bem, por enquanto, deixar esse nome potente, porque é a história da herança dela com respeito ao esposo, né? E com respeito ao matrimônio. E estou aqui com a queridíssima Andréia, revisora, cronista, uma profunda estudiosa da nossa literatura norte-rio-grandense, né? Andréia aí é uma pessoa que ela tem profundo respeito pelos nossos escritores. E com a Ana Cristina, né, outra escritora que escreve livros infantos juvenis, e as duas aqui escrevem livros infantos juvenis. A Andréia ainda não escreveu, mas vocês vão ouvir a Andréia. A Andréia tem uns trabalhos incríveis aí de sua autoria e também de revisora, certo? Vamos começar aqui, bater um papo com a Andréia. Diga aí, Andréia querida, o que é que você anda fazendo aí neste nosso mundo da literatura? Oi, gente, boa tarde. Muito feliz de Boa estar aqui tarde, com querida. vocês, dividindo essa mesa aqui com essas pessoas incríveis, né? E uma honra participar do primeiro programa aqui, do primeiro episódio do podcast aqui, Amada com Elas, a minha amiga Ana Catarina Fernandes, que é alguém que eu admiro muito, não só pelo seu trabalho como professora de língua portuguesa e literaturas, mas pela sua luta também em prol da disseminação e da valorização da literatura do Rio Grande do Norte. Isso é muito importante, a gente sabe que cada vez mais a gente precisa ocupar esse espaço e levar a nossa literatura para o mundo, né? Para o Brasil e para o mundo. Verdade. E vamos lá, o que é que eu posso dizer do que eu ando fazendo, O que é que né? você anda fazendo? Eu sei que tem coisas assim bem O que é que quentinhas. eu ando fazendo? Acabei de lançar meu primeiro livro de crônicas, né, pela Leal de Blanc, você pode mostrar aí. Olha, gente, que primor. Ah, eu tô aqui, tá, gente? Não é só É. porque eu estou aqui que é um primor, não, tá? É porque a André é uma fina escritora e uma fina revisora. Então, acabei de lançar meu primeiro livro, né? Foi pela Leal de Blanc, muito honrada, muito agradecida. E por todas as pessoas que participaram dele. Esse livro, na verdade, é um livro coletivo, né? O cronista, ele anda recolhendo as insignificâncias, né? Como diz o Manuel de Barros, é um apanhador de desperdícios e a gente vai tentando fazer esses retratos do cotidiano e contar histórias das pessoas que nós achamos significativas e achamos que elas merecem ser contadas, né? Então, esse livro é uma reunião de crônicas diversas, tem 45 textos que eu fui produzindo ao Uau. longo dos anos, né? Acho que desde São 2013, datados? todos são datados à moda do Rubem Braga, né? Meu Sim, mestre, ano, mês e ano, né? Então, certo. a maior parte das crônicas foi escrita a partir de 2015, mas tem crônica até 2013 aí. Então, podemos dizer que é um recorte dos últimos 10 anos, né, da minha produção, basicamente porque eu ainda consegui incluir duas crônicas mais recentes nele. Isso é um projeto, a gente já vinha conversando, né? É, E sempre que a gente tinha uma oportunidade, você dizia, Ana Catarina, eu tô terminando, tô revisando. E aí tá aqui, ó, é coisa mais linda, verdade. É muito bom tá? a gente ver o nosso É, trabalho materializado, né? E assim, sim. aproveito o espaço aqui para fazer um agradecimento especial à minha amiga Ana Clara Trigueiro, também Sim, Aninha. escritora, psicóloga, e ao meu amigo
professor querido escritor Tarcísio Gugel, que assinou as orelhas do livro, né? Ana Clara assinou o prefácio. E ambos estiveram presentes no lançamento, a Ana Catarina esteve lá, né? Que aconteceu na Cooperativa do Campo. André não é fraca não, gente. Olha, é Tarcísio Gugel, tá bom? Não é fraquinha não, tá? E tem mais 2 agradecimentos aí muito especiais ao Jason Técio, que é o biógrafo de Mário de Andrade, né? Uau! Premiadíssimo, um escritor incrível, uma pessoa super humilde que eu tive a honra de conhecer na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, né? Meu amigo Jason Técio, uma pessoa que eu admiro muito, que fez a biografia definitiva de Mário, né? Mário de Andrade, acho que eu agora O grande encabeçador, né, do modernismo no Brasil, o grande Exatamente. pensador, o cara aí que trouxe ideias novas e avassaladoras para aquele momento de 1922, anterior a ele também, né? É verdade. Que culminou em Estamos 1922. comemorando, né, Ana, esse ano e 100 anos da Semana de Arte Moderna. Moderna. Então, tive a honra de ter um comentário aí no meu livro sobre o meu trabalho, né, como cronista, minha produção, e também da minha querida Ceissa Fraga, professora da Aqui, olha, universidade. Maria da Conceição Fraga, professora do Departamento de História da UFRN. Minha gente, Andréia Braz, tá? É só ela, né? Andréia, esse capista foi muito feliz, né? Lições de moça. Otimismo e Outras Crônicas. É, uma menina que assinou muito a capa, legal, deixa eu dizer gente. aqui o nome dela, gente, muito lindo o trabalho dela. Rita Machado, assina a capa, né? O livro saiu pela CJA, pelo selo Trairi, que publica uma editora que tem focado bastante, né, nos autores norte-rio-grandenses, tem feito um trabalho muito importante, um trabalho incansável, né, em prol da disseminação da nossa literatura, e tá aí o resultado, né? Eu fico muito feliz, muito honrada de ter feito meu primeiro livro individual. Já participei de coletâneas, mas essa é a minha primeira coletânea individual. Andréia. Menina, é assim, né? Andréia é essa pessoa com essa mente mesmo, fecunda, cheia de ideias sempre. Eu estive no lançamento deste livro, né? Lá na Cooperativa Cultural, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso é muito legal quando a publicação ela tem a cara do escritor, né? Então foi muito festivo, acho que tinha umas 100 e poucas pessoas, a minha fila não andava, porque a Andréia, ela é muito criteriosa, ela faz uma carta, ela não faz uma dedicatória, né? Então a gente ficou em pé lá, ainda bem que o pessoal lá do Mulherio e do Clube de Leitura Candeeiro chegou e a gente causou lá fazendo fotos, né, Andréia? É verdade, foi um movimento assim, grande. Muito legal. Eu tô lendo aqui na página 25, a Manhã Literária. A Andréia foi convidada, né, por nós, lá pelo Colégio Marioste, que fica ali, viu, no prolongamento da Prudente de Moraes. É uma escola em tempo integral, é uma escola que traz uma proposta muito interessante de bilinguismo e imersão. Cuidado, não é só ter aulas de inglês a mais, que torna uma escola bilíngue, ok? E aí, André, ela foi convidada, fez valer, foi um momento, assim, maravilhoso. E ela diz aqui, melhor coisa de falar de literatura é a própria literatura, uma manhã literária. Jamais imaginei que fosse participar de um evento literário presencial durante a pandemia do Covid-19. Aliás, uma das atividades de que mais sinto falta são os eventos literários. E ela é muito boa corpo a corpo com os alunos, porque tem alguns escritores irmã que só Jesus na causa. É melhor que o bichinho ele fique só escrevendo o livro. Isso acontece, Catarina. Às vezes, a gente se desencanta ao conhecer o escritor. Parece que fica sendo duas pessoas distintas. Até escritores que eles não gostam, porque eles sabem que não são muito bons para dar palestras, lidar com o público. E é uma coisa que a gente tem que respeitar, porque nem todas as pessoas têm todas as habilidades, né? Mas é tão bom quando a gente encontra, André, um escritor que tem essa habilidade. A habilidade de escrever, a habilidade de se relacionar com o público, de estar presente, né? Isso é de suma importância até para a gente conquistar novos leitores. Ana Cristina, complementando aqui o que você falou, eu acho que isso é muito uma característica da pessoa, né? Também, assim, existem as características que são intrínsecas a gente e existem aquelas que a gente vai moldando, vai lapidando, né? Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que amo conversar, minhas crônicas, elas retratam muito isso, eu sou uma pessoa que falo muito e minhas crônicas, elas são um pouquinho fora do padrão, assim, eu não sou aquela pessoa que faça uma crônica enxuta, minha crônica realmente é um bate-papo, eu converso, eu detalho, eu digo nomes das pessoas, porque a coisa que mais me fascina na vida é ouvir e contar histórias. Então, não há nada que me dê mais alegria nessa vida do que sentar no computador e narrar uma história, sabe? Essa crônica que foi alusiva à visita que eu fiz ao Colégio Marioste foi incrível, assim, foi uma manhã maravilhosa.
Até hoje eu agradeço a Ana Catarina por esse convite e pela abertura que eu tive na escola para fazer meu trabalho, porque eu fui lá não só para falar de literatura, da minha produção como cronista, e do meu amor e do meu estudo constante, busca por autores do Rio Grande do Norte. Eu estou sempre garimpando novos livros, sempre comprando, sempre ganhando. Quando você diz assim, E ela que você conseguiu, né, Ana, eu mostrar achei isso assim, super lá no legal, trabalho. André, quando você fala assim, eu gosto de dar nomes, né? Acho que dar nomes, primeiro que você respeita, né? Você não faz É apagamentos, verdade, Sim, querida. certo? E como você não faz apagamentos, as pessoas, poxa, quem é essa pessoa? sim. Né? Se interessam, né? Traz para o centro. Ela diz aqui, o evento aconteceu na última sexta-feira em uma área aberta do Colégio Marioste, atendendo a todas as recomendações dos protocolos de biossegurança. O bate-papo sobre crônica faz parte de uma atividade idealizada pela equipe de língua portuguesa do colégio e da professora Ana Catarina. Eu estou aqui, gente, que menina me acho, né? Andréia colocou aqui meu nome. Andréia, querida, como é que esse livro tem reverberado na sua vida, assim? Porque tem livros que nos dão um retorno maior do que outros, né? É verdade. Eu, assim, tenho experimentado uma onda de amor muito grande. Eu acho que a palavra que definiria esse lançamento foi isso, assim, Sim. foi muito amor, muito afeto, muito calor humano, sabe? Literalmente, né? Porque a cooperativa ficou pequena, a Ana Catarina esteve presente no lançamento, acho que tinha mais de 100 pessoas ali. Eu não consegui autografar o livro de todo mundo, porque algumas pessoas precisaram ir embora. Eu até aproveito esse momento aqui para pedir desculpa às pessoas que não deu para eu abraçar, como meu É amigo porque a Andréia, Raul, ela que quer trabalha na conversar. UFRN. Eu quero, tipo Ela assim, quer conversar, ela não quer fazer autógrafo. exatamente. É tipo assim, eu estava até explicando isso para um amigo. Nós tivemos um momento também muito particular, né? Eu lancei meu livro após um momento pandêmico em que a gente não estava tendo Sim, encontros presenciais. Então, tinha pessoas que estavam no meu lançamento que eu não via há 2 anos. Tinha pessoas. Olha, Reencontro, A né? questão humana foi muito presente, né? meu lançamento questão foi realmente de muita Humanidade. emoção. Eu chorei assim que eu cheguei, que eu entrei na cooperativa, que eu vi tanta gente ali. Eu disse, eu sabia que eu era amada, mas eu não sabia que eu era tão amada, que tinha tanta gente assim. E eu não estou falando isso aqui, gente, de um ponto de vista assim, de uma vaidade, nem de um narcisismo, não é Sim. nada disso. Eu falo realmente em relação à palavra que a gente leva para as pessoas, mas a né? gente vinha Né, conversando, Ana, sobre a gente vinha isso. Assim, é bom a conversando, gente eu deixar claro, né, tive... Ana Cristina, isso, É, que a gente não está Sim. falando de um ponto de vista Sim, pessoal, sim. né? não, De uma vaidade, um narcisismo, não é nada disso. Eu me refiro à palavra, sabe, mais assim, a gente nesse vinha aspecto. conversando, Mônica e Cristina, que uma escritora tá girando aí nas redes sociais. Ela fez a publicação de um livro e reclamou em rede social que ninguém foi. Eu digo, quem é essa A pessoa? bichinha. Minha Gente, filha, tem que mandar o card, tem que mandar o texto, sim. tem que ter relações afetivas, tem que mandar o card uma, duas, três. Sim. Oi, Mônica, querida, tá lembrada? É. Hoje é assim. É verdade. Não pode o pirlim-pim-pim, né? Eu Verdade. também tive na publicação do livro de Sim. Mônica. Foi bem peculiar, foi aqui na Câmara, né? Isso, é verdade. Dos vereadores. Conte aí, Mônica, como é que foi aí esse filho que nasce bonito, Que lindo. tá? Esse ilustrador aqui é o nosso ilustrador, Roberto Silva, tá? Roberto Silva já vem Sim, é verdade. numa jornada bonita, né? De ilustrar livros. Me conte aí, Mônica, um pouquinho sobre essa linda história, uma viagem de 250 dias e 6 horas. Olha que lindo, gente. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com essas feras, né, na literatura. Deus proporciona esses momentos maravilhosos para a nossa vida. Uma viagem de 250 dias e 6 horas, na realidade, não era para ser publicado. Mas eu sempre digo que Catarina ela é muito carinhosa. E Deus me concedeu a honra de tê-la como amiga. E ela me impulsionou a publicá-lo. É uma história real, né, de uma criança que teve o direito a viver. Aí você me diz, mas como assim ela teve direito a viver? Porque houve um tempo, como todos nós temos, só que o tempo dela foi muito curtinho. Ela só durou esses 9 meses e as 6 horas finais, em que ela veio a falecer. E sempre mexe muito comigo. Então, esse livro surgiu da ânsia de dizer para os pais, dizer assim, valeu a pena, siga em frente. Não foi só a dor. Houve uma alegria durante o ventre, né? Durante todo esse percurso. Então, minha ansiedade, eu sou muito ansiosa, gente. Meu esposo que o diga. Então, eu precisava dizer para os pais, né, da história desse livro, que eles tinham ido pelo caminho correto. E apesar da dor, valeu tudo a pena. Então, eu
conversava com Deus, né? Eu acredito que muitos conversam com Deus e Sim. nesse momento, com 22 dias depois da morte de Gabriel, Deus me concedeu a honra da escrita desse livro, da história. E era apenas um presente. Na realidade, eu queria presentear os pais para consolá-los, os avós, né? Porque sempre se abalam. E, enfim, surgiu a oportunidade, né? Eu comecei a procurar uma colega minha, Ângela de Souza, que ela também faz parte desse projeto. Fui muito privilegiada, né? Ângela de Souza, Angélica. E ela disse, Ângela, me diz aí alguém para desenhar, porque eu gosto de cor, gente. Eu gosto de cor, eu gosto de desenho. E realmente o livro, ele retrata, né, Catarina, isso. Eu gosto de algumas páginas, vou só folhear aqui para vocês terem a noção. E encontrei Roberto, né? Ângela indicou Roberto. E ele foi na minha alma, né? Ele foi dentro, ele estudou realmente sobre a questão do ventre, para que vocês possam ver. Eu gosto muito dessa foto aqui. É bem interessante, né? Quando Gabriel precisa descansar um pouquinho. E aí a coisa foi acontecendo, né? A ideia foi de presentear e Roberto falando, esse livro vai dar certo. Eu disse, meu Deus, ele não tem noção que eu quero só dar um presente, né? Então, a coisa foi acontecendo, chegou nos ouvidos de Catarina, na leitura de Catarina, ela disse, não vai ser assim não, vai publicar. Que bom, E né? publica, não publica. Sim, muito bom. Foi um livro que me trouxe algumas dores, né? Porque são pessoas, são amigos próximos e não só eles. A humanidade, ela passa por isso, né? Algumas mães em todo o mundo. Isso é muito importante frisar que as dores, elas são universais, né? Não é Sim. só de um casal. Sim. É verdade. Então, Você fala uma coisa muito, muito interessante, que é a pedra fundamental da literatura. A literatura trata de todos os sentires humanos. Se não tratar dos sentires humanos, dos grandes arrebatamentos, não é literatura, né? E esse estudo que tantos teóricos e tantos escritores se debruçam sobre o que é literatura, né? Nem tudo é literatura. sim, A literatura você revisita, eu estava lendo, eu não sei se era Terry Eggleton, que é um crítico literário. Ele diz que se você pega um livro e você não quer revisitá-lo, é uma história legal, mas não é literatura. Porque cada vez que você lê essa crônica de Andréia, o livro de Mônica, o livro de Ana Cristina, que nem passarinho, né? Cada vez que você revisita, é outro olhar, porque tem uma linguagem específica, verdade. né? Tem um modo de dizer muito específico. O livro é lindo, né? Mônica, ela fala tudo isso, que eu fui a promotora ou não. A gente que lida, né? Andréia, com o universo literário, é minha formação. Eu não faço isso porque um pó mágico caiu na minha cabeça. Sim. Ai, nasceu pra É isso. tão lindo. Coisíssima nenhuma. Não é assim. Coisíssima nenhuma. Andréia vive apegada lá com o computador dela, com as revisões dela. Tá, minha filha? Mostra aqui, bebê. Eu sou uma operária da palavra, eu costumo dizer Operária. assim, né? Olha aqui, E querida. acho que a gente tem que... Catarina, você tocou num ponto muito importante. Preste bem atenção que não é qualquer pessoa que faz a revisão para um livro Escrevivência, Sobre a a escrita obra, de né? nós, Legal. reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Tá certo? Andréia, ela estuda, né? Então, às vezes, a gente diz assim, a menina já nasceu assim. Não! Não, gente. É um trabalho efetivo, Mônica verdade. precisou se debruçar. E eu Estudar, né, sempre- Mônica? Ler, Estudar. E pesquisar, só né? uma brechinha. Era um mundo que eu lia, mas eu não conhecia de perto. E eu também não sabia que Catarina era crítica literária. Então, quando o texto veio cair da mão dela, eu vim descobrir que ela era crítica, ela disse, vai dar certo. Eu disse, Que como legal assim vai isso. dar certo? Ela disse, olha, Mônica, muita gente escreve, mas eu leio e vejo que realmente ainda não alcançou. E quando eu li o seu texto, né, antes de mais nada, mexeu com ela emocionalmente, e não só com ela, mas algumas pessoas que leram o livro antes dele ficar pronto, realmente as lágrimas correram, porque mexeu com elas. Então eu disse, então, Deus tinha alguma coisa com alguém, né? Porque a potencial, literatura, né, do o seu potencial. texto. E não só Deus, porque a literatura Sim. ela tem esse encontro, né? Deus usa dessa forma para chegar às pessoas. Então eu disse, então vai valer a pena. E se valeu a pena, Mônica, literatura Tanto valeu a pena. Andréia quanto Mônica, elas estão acentuando
a questão do... Quem fala sobre isso é João Cabral de Melo Neto. Sim, é uma inspiração, mas a inspiração sozinha ela não dá conta. Sim. Você precisa de Andréa Braz. Inclusive, Andréa Braz é revisora do meu livro, La Saia do Amor. Ok, Andréa Braz revisou o meu livro, A Saia do Amor, né? Então, ela passa horas que eu sei nesse labor. Mônica passou horas debruçada também. Ana Cristina. Não é assim, não é... É um trabalho. Eu queria até fazer um comentário, aproveitando a oportunidade e agradecendo, Ana Catarina, por você enfatizar que a importância do trabalho de revisão de textos, né? Eu vinha comentando antes de começar aqui o programa, que eu participei agora, quinta e sexta-feira, do Fórum Nacional de Revisão de Textos, que aconteceu na UFRN. Foi incrível, uma experiência de 2 dias, né? Mergulhado em oficinas, mesas redondas, comunicações e aprendizado com gente do Brasil inteiro. E uma coisa que eu disse num depoimento lá, assim, eu reitero aqui, é assim, Ana Catarina, eu percebi que eu estou no caminho certo, no sentido de, não é que eu seja a melhor revisora, que eu esteja fazendo o melhor trabalho, mas eu estou me esforçando, eu estou buscando, eu estou tentando fazer um bom trabalho, e acima de tudo, eu acho que a gente gostar daquilo que a gente faz, eu sempre me coloco muito como uma pessoa muito privilegiada. Por estar entre os escritores, estar entre os livros, né? Assim, ela está sendo humilde. Diga aí, André, você é muito maravilhoso. Você é muito maravilhoso, gente. Porque assim, eu tive a oportunidade esse ano, por exemplo, de revisar essa obra aqui, Desmistificando o Feminismo, de Carla Fernandes. Conheço que é uma professora da UERN, né, de Direito, que fez um trabalho primoroso. Aí fiz também esse livrinho aqui de Breno Araújo, Registros de um Nerd Autista durante a Pandemia. Ai, que legal. Que eu tive a honra de revisar e fazer as orelhas. Gente. Olha aí, Jonathan. Para tu, Jonathan, vamos atrás desse livro. Jonathan tem vamos levar para a escola, né, amiga? Programa aqui muito legal chamado Autistando, né? Ele tem um podcast. Olha aí, Jonathan. Que massa esse livro. De Breno Araújo. Podemos trazer Breno, né, para o seu programa depois. Que legal, menino, não é? E levar para as escolas também, porque Breno, a mãe dele é educadora, Liana Araújo também. Breno já tem um trabalho, né, nessa luta aí da inclusão, de falar sobre o autismo. Ele, como ele mesmo coloca no título, ele é um nerd, ele ama HQs, mangás, entende pra caramba de cinema, tem um canal. Eu faço uma breve apresentação dele aqui nas orelhas do livro, depois vocês podem ver. Outro trabalho também que eu fiz agora, recente, tá no forno ainda, é um livro do professor Antônio Fagundes, que foi um dos fundadores da Academia Norte-Rio Grandense de Letras, né? Eu tenho a honra de ser amiga de Mário Sérgio, que é o neto dele, neto afetivo dele, e tive a honra, maior ainda, de assumir o trabalho de editora desse livro aqui junto com o Mário. Fizemos a edição, digitação, revisão. Além de revisora, escritora, agora ela é. Sou editora independente há algum tempo, né? Assim, organizo livros. Quem precisar, pode me procurar, estamos aqui, né, Ana? Depois vamos divulgar nas redes sociais. E tive a honra também de assinar esse livro aqui. Vamos depois divulgar, né? O lançamento, quando tiver, a gente divulga, Ana. Vai ser na Academia de Letras. Já estou fazendo um outro trabalho do professor Fagundes, que é um livro sobre o Açu também. E é isso, gente. O trabalho de revisão é essa dinamismo aqui, esse dinamismo. Sempre procurar... Cristina quer falar? Eu vou falar só um minutinho. Sempre procurar pessoas que já tenham uma certa estrada. Sim, né? É verdade. Porque tem um olhar mais apurado. Diga aí, Ana Cristina. Então, quando a Mônica fala do livro dela, que era um presente, né? Que era algo que você queria tocar de uma forma que veio para você, literária, para essas pessoas queridas suas. Mas eu estava pensando no seu livro, né? Enquanto um livro infanto-juvenil, né? Sim. Porque um livro infanto-juvenil, ele é um livro que, primeiramente, ele toca o adulto. Porque é o adulto que muitas vezes vai comprar o livro para a criança, né? Então, esse adulto que vai comprar, que vai ver esse conteúdo, que vai ver que livro é esse. Então, se ele toca, né, o adulto, ele toca a criança. E vice-versa, né? Então, é um livro sobre a valorização da existência. Quando você lê 250 dias e 6 horas, de Mônica Frazão, você sonha. Você sonha com essa criança que está nessa jornada intrauterina, não é? Sim. E esse sonhar, essa valorização da vida, que se dá no nascimento e nas 6 horas em que ela vive, e que continua em nós. Sim. Né? Então, essa criança, Gabriel, como todas as outras crianças que tiveram seu ciclo de vida curto, né? Ou não, simplesmente tiveram a vida que deveriam ter, né? De forma, eu falo aqui, natural, né?
ela fica com a gente, ela se perpetua com a gente. Então, quando a gente lê o seu livro, e foi lido para outras crianças, eu tenho o livro, li para os meus alunos da sala de leitura, vai com elas também, fica com a gente, né? E é bem Essa interessante. Eu jornada. visitei a escola Josafá Machado, e aí eu contando a história, né, para eles e tudo mais, fazendo toda a interpretação. E uma das crianças fez assim: como é que ele andou de bicicleta no ventre, na barriga da mãe? Eles não chamam de ventre. Como é que uma criança pode andar de bicicleta? Aí eu Que disse: lindo. olha só, Gabriel era tão feliz, que o artista, o Roberto Silva, ele desenhou ele andando de bicicleta para mostrar essa felicidade. E Essa aquilo, alegria, e aquilo né? confortou Sim. ele, Que lindo. né? E alguns deles diziam assim: olha, era cordão umbilical. Então, eu achei assim, super interessante a intimidade que eles adquiriram Com o com o livro. livro, Com o livro. né? Mônica, Muito E interessante. legal também, né, é levar essa coisa do mundo da imaginação para Sim. ele, Para né? eles. E essa questão do lúdico, né? Que Sim. bonito isso, essa poesia que ele criou, de fazer o Em meio feto à andar dor, de bicicleta, né? Há todo o Isso. processo de dor, Sim. né? E aí a importância. ressignificando, né? A dor, literatura ela mostra essa dor e ela também traz o conforto, né? o conforto. Acho que é Bruno Bettelheim, em Psicanálise dos Fadas, ele diz o papel importantíssimo da literatura na vida do indivíduo, né? Porque a criança, ela se encontra aí. A E literatura ela também salva, se né? conforta, A né? literatura Sim. salva, né? E ela Sim. também se conforta nesse processo, É né? verdade. Muito E legal. alguns deles podem ter perdido já um irmãozinho, né? Sim. Com certeza eles Verdade. tiveram histórias para contar parecidas, já escutaram. Então, a literatura, acho que é muito fantástico trazer essa possibilidade de discutir temas como a morte, né? Sim. Que são o nosso... São muito delicados, né? Exatamente. Nós ocidentais, não temos essa Isso, vivência tão sim. próxima com a morte, Na né? verdade, a Não gente tem a naturalizamos. vivência, mas não Não, eu digo, não, isso. o tema assim, Cris, da questão, não a vivência com a morte, não a vivência da temática da temática morte, da da morte. discussão, Inclusive, de um ponto de vista isso. filosófico, né, e tal. No século passado, a questão era o sexo. O sexo era o tabu. Não tabu. podia se falar sobre isso. Hoje, o grande tabu é a morte, Verdade, é né? É tanto que eu conversando com algumas pessoas na pandemia, às vezes é um absurdo que tantas pessoas morram, mas nunca se morreu tanto quanto de morte. O tempo todo, todos os Morte, morte, dias. morte. Tá entendendo? Verdade, É que Cris. teve uma palavra para morte, que era o É. Covid. Mas no século passado, se morria de um dente infeccionado, de um homem que caiu no buraco porque Isso. estava As no crianças campo, com verminose, com porque não tinha verminose, água, e de tantas né, coisas. encanada, E assim, esse tinha- tema, ele foi trazido de uma forma sutil. É E verdade. vale Né? salientar que este tema sobre vida, porque não é só sobre morte, Sim, principalmente claro. sobre vida, ele veio na pandemia. Né? No final da pandemia, Sim, em 2021. sim. É verdade. Aí, Mônica, Deus me dá esse presente. Que é um Você Ele nos presente. dá, né, Mônica? nos você dá. disse uma coisa linda agora, eu sempre falo isso, né? Falar de morte é falar de vida. Porque quando a gente Sim. fala de morte, a gente tá dizendo que é preciso viver bem a vida, né? Sim, O filósofo Cada Sêneca instante. já nos ensinava. cada instante. Ele diz assim, abraça todas as horas, o tempo que Sim. passou pertence à morte. Nas suas cartas a Lucílio. Então, eu sempre acredito muito nisso, que falar de morte é falar da vida. Sim. É saber que nós temos um tempo contado aqui, né? Olha, e é Nós tão nunca engra... lembramos, né, que o Isso. tempo é finito, né? É tão engraçado Tipo que a isso. história ela é real, né? Então, Gabriel foi tão agradecido que antes de morrer ele apertou a mão dos pais. Ai, que Ele fofo. apertou de um e depois do outro. Que Nossa, ato! que emocionante. Quem garante que uma criança vai fazer isso? Mas em especial ele fez. Tem É, até uma mistério, imagem, né? né, É Mônica? mistério, Mostra é essa mistério, imagem. Né? A gente... Deixa eu mostrar para vocês. Como dizia aquele... Olha que linda. Isso é real. Isso foi feito de uma foto real. Não foi algo que... Ah, Roberto... Não. Eu mandei a foto para ele Sim. real. Porque tem a liberdade do Sim. artista, mas também você Sim. colocou situações reais na Exatamente. sua obra, né? Eu leio Exatamente. muito... Verossimilhança, né, Catarina? Sim. Você que estuda Gabriel também tem um literatura. mistério muito grande, porque quando eu orei pela barriga da mãe dele, né? Porque a gente ora, né? Conversa com Deus Sim. sobre o parto antes dele nascer. E a mãe dele disse assim, é tão engraçado que quando a gente fala de Deus, ele mexe muito. Às vezes eu tô na missa e quando o padre começa a falar, Interessante. Gabriel começa a mexer. Eu digo, um mistério. Porque eu pessoalmente passei tanto tempo para ter essa intimidade com Deus, né? Cristina é testemunha disso. E Gabriel lá uma criança que a gente né? praticamente não viu, né? Não teve, e ele tinha essa intimidade. Isso para mim é fantástico. Essa imagem aqui, dentre tantas outras, é uma imagem linda, né? Forte. Eu disse à Mônica que, assim, a vida inteira, né, estando professora de educação infantil, para mim, os melhores livros, muitas vezes, são os livros infantos juvenis,
né? Tem livros maravilhosos. E eu falei para a Mônica que às vezes a gente pega livros infanto-juvenis, né? Ou para muito pequenininhos, e a gente vê ecos de outros livros. Parece que é uma cópia, né? E esse tema, eu ainda não tinha lido sobre ele. E olha que a gente já leu E a bastante. gente fala com propriedade, A né? gente já leu muita Porque literatura nós temos infanto-juvenil. uma Sim. afinidade com esse mundo da literatura infanto-juvenil. Então, é um tema, assim, que poucos escritores, aliás, eu não conheço. Eu não conheço. Então, já começa aí com o pé Já direito. fiquei tímida. Não conheço, Não, né? mas Porque, às vezes, os temas são recorrentes. Como na crônica, por exemplo, são bem repetidos, até títulos de crônica. Né? se Mas esse repete, aqui mas eu aí é ainda um não tema vi, né? A realmente, história de uma criança que tem todas particular. essas vivências e depois Ana, E vai é parte, tão engraçado, só para não eu esquecer, quero que eu sou fazer uma esquecida, observação viu, para gente? você, É especialmente, tão pra engraçado que Cristina. algumas pessoas perguntam assim: você era avó da criança? Eu disse: poxa, não precisa chamar tão velha, mas não era avó da criança. Era com você? Não, porque assim, você fala de uma maneira tão profunda, Tão próxima do tão tema, próxima. né? Aí eu digo, são coisas que Deus faz com a gente. É o poder da escrita, minha querida, da literatura, da arte, né? De transmutar aquilo que a gente quer dizer. Minha irmã mais nova, ela sempre fala que eu sou muito intensa. Ou eu sou 8 ou 80, então acho que eu tava no 80 nesse dia. Que bom. Com certeza. E é uma Catarina. questão... Peraí, segura aí, Cris, só um minutinho. Minha gente, a pessoa que tem cabelo branco é porque são cães, né? A Bíblia chama de cães. É porque a gente verdade. tem. Eu tô doida Uma pra colega falar. disse assim, mas, Catarina, você vai estrear o seu programa, não vai pintar? Não, Tá ótima. Tá linda, maravilhosa. porque eu pareço loura, já tive 90% de cabelo branco, e aí, de repente, apareço com lilás. E depois eu vou e tá com uma cor bem profunda. Agora, eu quero deixar o diadema. É muito lindo, Perfeito. gente. Eu também tô, gente. As Aderi marcas a do tempo, ideia. né? Vamos desconstruir essas Ana Cristina. Sim, verdade. né, Ana Cristina? Vamos desconstruir essas pressões estéticas em cima da mulher, né? Verdade. Então, é muito bom estar transitando, né, entre uma literatura, Sim. crônicas, né, e a literatura infanto-juvenil. E quando você falava das suas crônicas, eu estava pensando, né, as palavras em busca do amor. Porque quando você traduz, né, a sua crônica, que você fala dos detalhes, dá nome às pessoas e as horas e tal, Sim. em busca de quem lê se aproxima dos sentimentos, né, que Sim. foi vivenciado, Uhum. que é como se a gente adentrasse naquele momento. Eu li um pouco agora da crônica lá, da visita lá no Mariucci, e é como se eu estivesse chegando lá. Vivendo, né? Era Tão como se eu legal tivesse Porque André, ela é rica em naquele detalhes, né? Sem momento ser ali. cansativa. Sim. André é rica em detalhes sem ser cansativa. Professora Marlia Marília, eu paguei uma disciplina com ela. Salve, salve, Marlia Marília, um beijo no coração, querida. Ela sempre tinha uma tirada que ela dizia assim, todos nós desejamos ser amados. Sim. No fundo, Sim. Que lindo. é isso. Freud A fala gente sobre deseja isso ser também. amado. E aqui no livro da Toni Morrison, a Baby Suga, ela diz que tudo que tem são as mãos, né? A pele, né? Então, assim, esse conhecer-se profundamente, né? Esse gostar-se de si. Minha filha diz assim, mãe, eu gosto muito de tu, gosto. Porque eu não estou preocupada com quem não gosta de mim. Eu vou roubar uma frase de Faustão. Faustão, que vou roubar a sua frase. Faustão diz assim, ele disse assim, que eu gostei, achei isso muito oportuno. Ele disse assim, eu não gosto de muita gente e muita gente também não gosta de mim. Tá tudo Faz certo. Tá tudo certo, parte. gente. Tudo certo. Faz parte. Agora, abre aspas, é necessário respeitar, Sim. né? E É vamos verdade. focar em quem gosta da gente, né, Gosta, Catarina? né? Catarina, eu só foco nos meus fãs. Mas Sim, aqui só perfeito. foco no meu todo povo. mundo é amado. Aqui nesse reduto, todo mundo é amado. E foquemos nessas pessoas que não Foquemos aí. Olha, nós somos tão amadas que Deus, antes da gente nascer, e que isso referencia também a um livro, ele teve um projeto pra gente. E um dos projetos está aqui presente Ih, hoje que nesse legal. podcast, A né? gente tá aqui, Quem, né? pensaria que estaríamos aqui Em pleno sábado, pleno hoje, sábado. falando de Aqui, literatura, né? verdade. Abrir falando um de parêntese, literatura. a gente vai já conversar um pouco sobre o livro Que Nem Passarinho, aqui de Ana Sim. Cristina. Queria aqui abrir um parêntese, né? Quero agradecer demais a Andréa Braz, né? Hoje seria um quadro com Janine Galvão, né? Andréa está na pauta. Eu escolhi algumas pessoas. Quero A vir de gente novo. pensa em algumas pessoas, obviamente, né? E não pensa em outras. Não. A E gente tá pensa em tudo algumas certo, e tá né? tudo Catarina, certo. Catarina. Do outro
E eu já quero vir de novo, certo. No viu? outro modo, Já, aí André. eu penso em você, mas não vamos ficar chateadinhos. E aí quero Adorei. mandar um abraço grande para minha amiga, minha irmã, Maravilhoso. né? Quero um bem muito grande. A Janine Galvão, ela não pôde estar aqui. Um beijo, minha irmã, minha amiga. Janine, Viu, você Janine? é amada, viu? Gente, a Sentiu gente sua vai só falta. fazer um verdade. tempinho agora. Olha que coisa mais linda. Vocês veem o universo, que eu vejo sempre Eu vejo o mundo aí. o mundo, né? Sim. Isso aqui é feito à mão de uma ceramista finíssima chamada Ariane Pedrosa Galvão. E a marca chama-se Apego, que é justamente Que lindo. Ariane Pedrosa Galvão, né? Essa peça linda é minha, tá? É minha Desculpa. peça. Belíssima, gente. E aí, agora, as Desculpa, nossas amiga. escritoras aqui, Você nós ficou com vamos vontade de fazer ter um momentinho uma. interativo. A gente vai deitar palavras sobre essa peça aqui da Apego, de Ariane. E a gente vai deitar palavras que elevam, né? Acho que é um escritor chamado Ben Sondel, que ele diz que as palavras podem elevar o homem a experiências estéticas e espirituais, mas ela pode espicaçá-lo, né? Desejo lindo. que ninguém aqui seja espicaçado pelas palavras. Por isso que a gente aqui vai ofertar algumas palavras aqui de elevações, tá? Catarina, aproveitando a promoção, vou ler uma frase aqui sobre a palavra Ótimo, ótimo. da nossa querida Miriam Selle, né? Nossa Ah, poeta. a fofa Miriam Selle. Nossa grande poeta que faleceu nos anos 80. Ela diz assim, a epígrafe do meu livro, por acaso, né, que eu sou a louca das epígrafes. Ela diz assim, a palavra é a fórmula que projeta eternidades e fugas e abre possibilidades para que as coisas todas sejam enxergadas e sentidas em suas razões existenciais. Linda Miriam Selle. E essa Linda, história da linda. epígrafe é interessante, Catarina, porque eu pensei inicialmente, sempre eu pensei em usar uma epígrafe da Clarice Lispector, que é também minha grande inspiração na crônica, assim como Raquel de Queiroz e outras escritoras, a Zila Mamede, a Nísia. E aí a frase de Clarice era assim, e nasci para escrever, a palavra é o meu domínio sobre o Sobre o mundo. mundo. Mas gosto quando eu me muito. deparei com essa frase de Miriam Selle, um livro lindo que eu achei no sebo, autografado, que eu até comprei para dar de presente à Ana Clara Trigueiro, que é muito fã de Miriam Selle também. Eu disse, não, essa vai ser a epígrafe do meu livro. E essa é a historinha da palavra. Eu vou escrever minha palavra Acho aqui que também. a Zila Mamede, no poema Arado, né? Porque aqui é uma metáfora muito bem construída, que ela Sim. diz: arado, cultivadeira, rompe veio, mordichão. Ai, meus olhos afiados rasgando o meu coração. É isso, a gente rasga o coração da gente quando a gente olha para o papel e diz: agora, vamos dizer o quê, né, André? Vamos escrever o quê É verdade, nesse desse campo, nesse Saara, né? É muito lindo esse poema de Zila Mamede. Gente, eu vou dar uma paradinha agora, porque eu tenho uns patrocinadores. Estou chique, amada com elas, E eu quero fazer um agradecimento especial aqui ao Colégio Marioste, a Cássia Furtado, a diretora do Colégio Marioste, né? A Ana Brito, a nossa assessora, a nossa gerente geral, porque ofertaram aí o nosso patrocínio. O Colégio Marioste fica ali, no prolongamento da Prudente de Moraes, é uma escola linda. Se você vem de Parnamirim, se você vai para Natal pelo prolongamento, quando você chega ali na rotatória, você vai ver uma árvore lindíssima que está desenhada na caixa d'água. Essa escola é de tempo integral, ela é uma escola bilíngue, já falei anteriormente, né? E é uma escola que vem aí promovendo as questões de pensar de modo assertivo, de tratar as habilidades de raciocínio superior, porque é isso que a escola tem que fazer, né? Trabalhar as habilidades e as competências. O currículo, sim, a gente trabalha, obviamente, com esse currículo que é proposto, mas o currículo tem a cara do Colégio Mariuste. E daqui a pouquinho eu vou falar de questões estéticas. Não do meu cabelo, que ele vai ficar branco por um tempo, sim. E não é porque eu não tenho dinheiro para comprar tinta. Eu tenho, mas eu vou deixar. Eu quero deixar. Você quer ser Viu? diadema, né, É amiga? meu cabelinho e eu vou deixar. E daqui a pouco eu vou falar de Leide Esteves, que trata aqui das minhas questões estéticas. Ok? Arrasou. No aguardo. Ok, meninas, vamos lá mostrar as palavras aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Quem vai começar aí é levando a sua palavra. Vamos começar. Vamos. Vamos lá. Minha palavra é propósito. Que né? lindo. A literatura, ela não tem nenhuma função se não tiver um propósito. Não só ela, mas qualquer coisa na nossa vida. Se ela não tiver um propósito, não vale a pena. Aí a dica. É verdade. E aqui na minha.
Essa palavra propósito, ela pega a gente bem nas horas das dificuldades, né? A Sim. gente lembra, né? Porque a gente está verdade. aqui. A minha palavra é amorosidade. É necessário, como dizia Paulo Freire, um profundo amor pelos homens. Escrever é uma questão de amorosidade. Primeiro, você ama as palavras em busca do amor. Elas fluem, elas saem. Umas horas são mais difíceis, outras horas são mais fáceis. Sim. Essa palavra, ela me abraça. Ela Que me lindo. lembra porque eu estou aqui. Eu preciso nutrir amorosidade pelas pessoas. Especialmente, como meu público é o público infantil, especialmente Sim. pelas crianças. Verdade. Muito lindo o que você falou, viu, Ana Cristina? Obrigada. Eu acho que essa amorosidade é necessária para a vida, né? Para Sim. tudo, né? Tudo que a gente vai fazer. Sim. Gente, minha palavra foi paixão. Eu tinha pensado anteriormente em afeto, mas fui para paixão, porque eu acho que é uma palavra que me define melhor, assim. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela vida. É verdade, gente. Gente, pelo que faz. Eu conheci a Andréia agora, a gente já Ai, que sente É, lindo. nela. quer beijar todo mundo, que quer ela abraçar, quer tá enaltecer. nela. Eu acho que eu sou essa pessoa, assim, Ela Outra nasceu coisa, pra parece que ela isso. se tratar de Tordesilha quando ela vai. fazer o Minha dedicatória. filha, pelo amor de Deus, é uma Ana carta. Catarina, minha amiga Marília Silveira, grande psicóloga, que esteve no lançamento do meu livro, uma pessoa muito querida, que já fez lindas declarações sobre o livro, mas não só por isso, mas pelo trabalho dela, que eu admiro muito como psicóloga, e é uma pessoa que tem uma profunda relação com a literatura. No dia do meu lançamento, ela fez um post e colocou assim, que eu estava fazendo uma dedicatória personalizada. E realmente eu procurei fazer isso, Sim. e mais uma vez eu reitero o que eu falei no início aqui do programa, até peço desculpas pelas pessoas as pessoas às quais eu não pude dar a devida atenção no lançamento, mas foi isso, né? A questão de você tentar estar próximo das pessoas e fazer com que cada pessoa que estivesse ali, ela se sentisse importante. Porque cada um que foi ali comprar o livro, me prestigiar o nosso trabalho, eu acho que precisava desse afeto, né? Dessa proximidade com o escritor. A gente vinha falando isso, né, Catarina, hoje, sobre a importância, Mônica, né? Você que está Sim. entrando na literatura agora, que é uma escritora iniciante, debutante, Sim. maravilhosa, linda. A Ana Cristina também. Nós todos aqui que escrevemos, eu acho que a coisa mais gratificante para um escritor é falar com seus leitores. Sim, sim. Porque esse retorno do que a gente escreve Sim. é o que faz a gente seguir em frente. É o que faz a gente ver que vale a pena Sim. continuar escrevendo, apesar dos pesares, Sim. né? E só para complementar, antes de eu publicar o livro, Cristina me dizia, Mônica, pare para dar atenção ao seu leitor. Sim. Pode ser Sim. quem for, pare. E eu faço isso com muito prazer, porque já é meu. Independente de ter mais condições, menos condições, eu paro. Entendeu? Aham. Porque é importante o que você está É dizendo. verdade. Eu acho que é o esteio, é a base do trabalho do Isso. escritor, é esse contato com o público. Na próxima semana eu estou indo para 2 escolas, a Escola Municipal Dalva de Oliveira e Escola Estadual Professor Antônio Fagundes, né? Que eu vou falar também do professor Antônio Fagundes nessa palestra, junto com meu amigo Mário Sérgio, a convite da professora Verônica Campos, que é uma grande amiga, revisora e professora do Estado, que tem feito um trabalho lindo em relação à literatura do RN, levando autores Sim. para as escolas. E aqui eu aproveito para louvar o trabalho dela e de outras professoras e professores de língua portuguesa que eu conheço que Sim. têm se preocupado com isso. A minha amiga também, Monalisa Medeiros, que é uma outra professora de português também, que já me levou. Eu já falei para meninos de Só 7º fera, ano viu, sobre Nízia gente? Floresta, gente. Que legal. Olha que coisa legal. linda. A gente falando para meninos de 6º e 7º ano Sim. sobre Nízia Floresta, sobre Zila Mamed, sobre nossas autoras, porque a gente tem que Orgânicas. nós temos que primeiro amar os nossos, Sim. né? O Leão Tolstói, ele diz que a gente, que se queres conhecer o mundo, dá Conheça 3 o seu voltas em quintal. redor de tua casa, né? Sim. Conhece Sim. bem o seu quintal. Conhece bem o seu quintal. Então, nós temos Verdade. que primeiro conhecer os nossos autores. É muito Isso que importante, você né? fala Isso, é Cristina? tão interessante, porque assim, o que a gente consumiu de literatura foi de fora. Foi de Cânone. fora. Tem É o verdade, cânone tudo ocidental, bem, que é aquele sem Harold Bloom Sem deixou o povo problema negro de fora do cânone nenhum, ocidental. É né? verdade. Mas existe um jeito da gente que é potiguar, que fala Sim. desse jeito assim que a gente fala, com esse cheiro que a gente tem, desse jeito que a gente gosta de se vestir, de dizer Sim. as coisas, que vai perpassando na nossa literatura. Sim. As coisas boas que a gente tem. E quando nasce mais um escritor potiguar, mais rico a gente fica. A gente Sim. também tem o que dizer. É. Segura aí, Cristina. Pessoal, Ai. eu tô tossindo, porque eu não dormi.
E aí, não, Ana Cristina é não estou maravilhosa. com Covid. Essa tosse, ela é o reflexo das minhas emoções, ok? Tudo bem, estamos Tá tudo tudo bem. certo aqui. Ok, povo. Ana Viu? Cristina. Continue aí, Ana Cristina. Então, Depois de então você, eu fico fala. muito satisfeita com essa ideia de quando nasce mais um escritor potiguar e Sim. mais um, Que lindo. porque esse jeito poti da gente, né? Com esse cheiro de mar Verdade. que a gente tem, com essa alegria que o mar traz pra gente. Que a gente que mora perto do mar, a gente é feliz Sim. com esse sol. Que Eu tive lindo. em Curitiba Meu Deus. e eu coloquei minha cabeça para fora da janela e eu senti cheiro de mata. Onde eu estava tinha cheiro de mata. E eu senti saudade do meu cheiro de mar. E a primeira coisa que eu senti quando o avião pousou, que a gente desceu, foi o cheiro do mar. A Que gente coisa aqui, linda. gente, a nossa cidade cheira a mar. Mas a gente Que só lindo. consegue perceber Já melhor dá quando a outro gente livro. sai daqui, É. sabe? Então, todo Dá uma esse crônica olhar. linda, viu? Eu já Olha tô vendo aí. você fazendo uma É. crônica linda. Não, mas se eu não conseguir fazer, você Vejo- faz. Vejo É. novas cronistas. Né? Temos os preparadores faz, de texto Andréa. para isso, gente. É. Estou aqui. Então, Escrevam assim, e traga para a Andréa, que a gente joia. resolve tudo. Então, assim, é muito Que enriquecedor, lindo. sabe? Essa ideia de a gente estar aqui, de a gente estar discutindo nossa literatura, de a gente estar disseminando nossa literatura. Ah, graças a Deus por Leão Tolstói. Inclusive disseram assim, os escritores da época, Sim. enquanto Leão Tolstói existir, nós poderemos escrever. Enquanto Carlos existir, poderemos escrever. Catarina existir, poderemos escrever. Sim. Mônica existir. Porque se cria uma rede de apoio. E isso aqui é fundamental, Sabe? né? É isso que eu ia falar. Meninas, Importantíssimo. dá uma lidinha aí, Cristina, quais foram as palavras? Amorosidade, paixão e propósito. Pronto, tá tudo aqui na mesa, né? Porque sem Sim. amorosidade a gente não escreve, sem propósito a gente não escreve, Sim. né? E sem paixão a gente não vai para canto nenhum, né, Andréa? Verdade, querida. Então tá tudo aqui posto na mesa, palavras que elevam. Faz um tempinho, viu, Mônica, minha filha, que eu tenho feito terapia. Adoro, gente. É verdade, as pessoas que trabalham comigo, um colega chegou lá na empresa assim, Catarina, quando tem muita gente, você passa pelo outro corredor, não quero ouvir, vocês podem estar falando mal de mim. Sim. É melhor não ouvir, né, amiga? E outra coisa, Adoro. se vocês estiverem conversando, eu também não quero saber o que é. Menina, isso é uma benção. Sim, Porque a verdade. cabeça fica focada nos seus É, propósitos. É verdade. Perfeito. É libertador. Então, é libertador. Ótima dica, viu? Aí, tiveram alguns acontecimentos recentes. Catarina, todo mundo já sabia, quem não sabia? Catarina, fiquei tão contente. Foi. Catarina, já faz 15 dias. Funciona. Funciona, fiquem surdos. Receitinha de cegos, bem-estar, Porque né? a gente tem muita coisa para fazer Sim. de elevação, né? Aí a própria Bíblia adverte isso, né? Aquele que fica contendendo, aquele que fica fofocando. É verdade. Menina, Andréa, você viu? Aí você É. fica, né? Você perde Desgasta meia tanto, hora né? e escreve 2 linhas. Aí não faço minha crônica da semana, né? Não O que eu faz. costumo dizer, olha, o viu? cronista é um Não fofoqueiro oficial, né? É. Mas é melhor ir fazer mas é o crônica. escritor. É verdade. Mas é melhor ir fazer crônica. Eu vivo falando da vida do povo, né, querido? Mas Limpa é livre. fácil, é escritor, Passa limpa uma linha de fácil. peroba na cara e tá tudo certo. Gente, vamos bater um papo agora com a Ana Cristina sobre o Sim. livro Que Nem Passarinho, da qual eu sou coautora, de cabida, né? De cabida. Na verdade, eu sempre digo que o texto, ela entregou o texto pronto e eu fiquei dizendo, que danado que eu vou mexer? Eu vou mexer em quê? Né? Mas aí, Ela a gente quis sua compartilha participação. dessa ideia, né? E ela vai falar um pouquinho, é o 2º livro de Ana Cristina de Carvalho, ela escreveu O Jardim de Nina. E, é claro, é nosso ilustrador, Roberto Silva. Desta feita também o livro, ele é bilíngue, né? A gente tem Lana, a gente fala sobre Lana, porque ela é a professora de língua inglesa lá do Marioste, uma professora, assim, muito atenciosa, o texto ficou muito bem retratado em língua inglesa, e a gente trouxe outra peculiaridade, que foi uma calígrafa. Sim, vocês sabem o que é uma calígrafa? Gente, Sim. eu vou dizer, tá? Sabe? Faz Bom, essas letras calígrafa convulsivas, bem É bonitas, uma né? pessoa que trabalha, aquela letra que a minha mãe tinha, que a Perfeito. Faz sua nos mãe convites de tinha, casamento. que Perfeito. toda uma geração tinha, que essa geração não tem. Vou escrever, Verdade. vou escrever, é só garrancho. Então a gente traz aí a calígrafa Bianca Viana. Que lindo. Também quero fazer uma ressalva para o texto da 4ª capa, né? Carolina Calderaro Queiroz e a revisora Ana Luísa, minha filha. Que lindo. Arrasou, Isso é hein? um reduto.
Uma Foi. família de Vamos valorizar, né? Coisa piegas, As pérolas da casa. Catarina. Se temos pessoas que juntas Sim. podem Pois empreender e fazer o trabalho, Vamos façamos, empreender. né? Andréia? Sua filha E faz aí? letras, né? Letras, na UF. Tá indo no caminho certo da revisão, tem todo apoio. Eu sou apaixonada por literatura infanto-juvenil. Desde sempre, né, Eu, Cristina? desde sempre, quando eu comecei a trabalhar com maternal nos anos 90, Sim. eu li muito para os meus alunos no maternal aquele ano e nos anos seguintes. E eu me apaixonei. Me apaixonei por aqueles que escreviam para a infância, né? Porque pega a gente de jeito, pega a gente no lúdico, pega a gente no sorriso no canto do rosto. Poxa, como ele conseguia dizer isso de uma forma tão simples Sim. e tão engraçada? Às vezes é uma coisa tão óbvia, mas que é renovada na literatura infanto-juvenil. E eu lembro que eu passava a mão no livro, eu lia tudo do livro. Eu lia a catalogação, eu lia todos os detalhes. E um dia eu pensei assim, como eu gostaria de escrever para a infância. E como eu gostaria de ter escrito isso, é quando realmente o livro é bom. É Sim. quando o livro te lê. O livro te lê e diz assim para você, nossa, mas foi eu que escrevi isso. Porque ele está Legal. lendo você, Sim. né? E aí, nasce na pandemia, que nem passarinho também. Foi uma história que uma amiga minha me contou, de uma vivência da mãe dela, sendo que a gente retrata essa história aqui de uma forma repaginada, né? A verossimilhança, né? Tem que Isso, ter o caráter literário, exato. que desconstrói, né? Isso, Mas foi a base, Catarina, né? foi Pra a você construir base, sua né? narrativa, né? E nasce que nem passarinho. Ele nasceu ano passado. E nesse viés que a gente tem na escrita, tanto eu quanto Catarina, nesse viés do acolhimento, né? Do acolhimento para as pessoas com deficiência, certo? Mas aí não é só a pessoa que tem deficiência que está acolhida aqui, são todos que estão acolhidos nessa história que nem passarinho, Sim, mas né? Todas essas pessoas estão acolhidas aqui, a professora, os colegas, a própria criança, Luísa, né? Inclusive até os passarinhos. Então, esse livro bilíngue, escrito também numa caligrafia muito bonita por Bianca Viana, que a gente está lançando para a criança, para que a criança ela possa se encontrar aqui na escola, que lindo. amorosamente, com sua professora, com seus colegas e com os pássaros também. Acho que é de John Dewey, se não me falha a memória, tanto nome na minha mente, mas eu acho que é ele, o teórico da educação. Ele diz que John tem que Dewey, né? ter- Dewey. minha filha, eu não John sei Dewey. falar É, inglês. Dewey, é A isso mesmo. propósito, estou eu no Spelling Bee lá da escola, os meninos desse tamanho, falando. Aí eu disse assim, professora, vamos trocar umas palavras. Eu disse, eu tô rouca. Adoro. Tô rouca Melhor hoje, desculpa, melhor né? desculpa. E agora, minha filha, estou em aula de inglês, tá? Os meninos desse Arrasou. tamanho. Tá certo? É isso. Do speak né? English, né? Ok, good morning. Tá? I'm studying English now. A gente tem uma piada interna, Chique. todos vocês falam inglês no Marioche, claro que eu digo que falo. Belíssima. Mas Pelo você menos já fala, né, concretiza. Catarina? Seu inglês está sendo Tá rebuscado. sendo rebuscado, vai ficar lindo. Me aguardem. Você viu? disse assim, I'm studying English. Ok. Porque I love E- English. E eu gostaria de ler aqui o texto da... Deixa eu ler o texto aí da quarta capa, que é de Ana Ana Carolina, Carolina. Bonito, né? Tá lindo esse texto. Tá lindo. Luísa, uma menina curiosa, ansiava por ver e sentir o divertido e belo recorte do mundo que era sua escola. Entre areia, água e porquinhos da Índia. A garota tocava e, assim, via o necessário para sonhar. Isso também aconteceu com os passarinhos, através da atenção e a afetuosidade de sua professora Marlene e seus colegas. Luísa pôde aprender a ser que nem passarinho. Livre para sentir, ver e viver. Quer saber como? Deleite-se nessa poética história sobre empatia, afeto, pertencimento e diversidade. Que Ana lindo. Carolina Calderaro de Queiroz. Muito Gente, atual, né? E necessário. esse livro, necessário. né? Nós comentei no comecinho do nosso bate-papo, né? As escritoras, depois que a gente passar um tempinho, eu vou retornar com vocês aqui, né? A gente é um grupo de panelinha de pressão, né? Tem umas pessoas... Lagarta, eu vou falar lagarta processionária. Mais ou menos assim. Muito engraçado. Aí, nesse projeto, depois eu chamo outras pessoas. Melhor apresentadora de podcast. Se acalme e se acalme.
E eu quero voltar a esse livro, meus irmãos, eles sempre, Ana Catarina, você vai falar sobre isso, né? Meu irmão, quero direto um beijo no seu coração. Sim, eu vou falar sobre isso. Eu passei uma situação conflitante há uns 3 anos, há uns 2 anos e meio, e eu achava que não era racismo, porque é muito difícil você fazer a assunção que é racismo. Você não quer validar. Você dá desculpas, não é, não é. E eu estava na cozinha de um determinado empreendimento, né? Era um órgão do Estado. E eu estava lá e a pessoa olhou para mim, eu estava com sapato caramelo, e ela olhou para mim e disse: esse sapato nem riu e Sim. disse: não combina com a sua cor. Mas Que estávamos absurdo. eu Nossa, e que ela, absurdo. né? E eu sou uma Que pessoa muito absurdo. contundente, Inacreditável. porque Inacreditável. eu sou um pouco Nina Simone, eu sou meio rasgada mesmo, eu falo, né? Essa é a minha Verdade. natureza. A Cristina fica me balizando, me costurando a bichinha. Aí eu disse: Ela Jesus, tenta, vamos fazer gente, ela terapia, não vamos fazer consegue. terapia, vamos fazer terapia. Ela é do né? Namastê, né? Mas Ela é do eu Namastê. me calei, aquilo ficou girando, eu passei um final de semana muito ruim, mas eu deixei pra lá, né? E aí, outro momento, estávamos eu, esta pessoa e uma senhorinha da cozinha, ela disse: ai, Ana Catarina, eu acho essa sua saia linda, era uma saia laranja, dei a saia, dei, porque eu Ela estava achava linda. impregnada daquilo ali. E a cozinheira falou: ai, Catarina, você pode me emprestar? Eu disse: claro, querida, claro, eu trago pra você. Aí a dita pessoa disse assim: e essa bucha horrível? Contigo ou com a Calada, cozinheira? comigo. Nossa, Outro que bullying. grosseria. Né? Deixa aí, eu digo: não, Ana Catarina, Delicadeza. é leve, é Demais. leve, é leve, é leve. Supere. E eu sou eu tenho, a gente precisa consultar pessoas, né? A gente precisa ter amigos, né? Eu conto na Cristina, converso com os amigos próximos, porque é necessário a gente conversar sobre as nossas queixas. E uma Janine Pedrosa Galvão: Catarina, vai chegar, ela vai se trair pela própria boca. E chegou, né? Sério. Nós estávamos 30 pessoas, eu cortei o cabelo, eu sou assim, tá grande, tá curto, tá raspado, tá de franja, É tá sem verdade. franja, eu sou assim, né? E eu Camaleoa. cortei, É. assim, franjão, tal, né? Camaleoa. E aí cheguei, era um café da manhã, e um colega de trabalho disse: Catarina, que cabelo lindo é esse? Eu digo: eu só corto pra ficar linda. Ela não se Maravilhoso. conteve e disse assim: esse cabelinho um dia é LGBT. Nossa, gente, que grosseria. Eu me encostei na cadeira porque respirou, todos né? os olhares, 30 pessoas convergiram para ela, o colega bateu na Pronto. mesa, a Foi outra pessoa indagou, e eu disse: é minha hora agora. Gente, Pronto. muito obrigada pelo café da manhã, estou indo. E deixei ela lá. Pronto. Então, não é mimimi, certo? As pessoas, eu não faço bandeira, eu respeito quem faz, tá certo? Respeito quem faz, quem abre a boca, eu tenho meu modo particular. Sim, eu me considero negra, sou negra, certo? Tem toda uma história, não é inventada, tá certo? Negros foram mutilados, açoitados, mulheres não tinham direito de ser mães, tinham filhos apenas para serem Sim. escravos, né? Mas eu me considero, e também sou resiliente, certo? E eu tenho uma grande amiga que ela é doutora em antropologia, e ela nunca sabia por que ela não conseguia ser chefe do departamento. Aí o chefe do departamento disse: vem cá, vá para João Pessoa, faça outro pós-doc, e quando você voltar, eu arranjo um jeito de você ficar aqui nesse departamento. Preste atenção! E ela Isso disse que aqui chorou já é muito, preconceito. ela chorou muito e depois ela ficou chefe do departamento por vários anos. Então, às vezes, a gente Verdade. não vai ser validado pelo outro. Às vezes o outro não vai colocar a coroa. É verdade. Oh, André, grande É escritora. Não, quem vai nos ovacionar são os nossos, Sim. são as pessoas que têm afetividade para conosco. Sim, tá na São as trincheira, pessoas né? que Isso. reconhecem o Tá na nosso trabalho. trincheira com a Não gente. queiram ser validados por quem não verdade. valida. É verdade. Ande com quem valida, viu? Terapia. Por isso que eu só ando Terapia com o meu funciona. fã-clube. Ei, Ana, gente. mas é verdade. Cercar-se daqueles que nos valorizam. Que nos Isso, Que nos valorizam. colocam pra isso cima, promove né? nossa saúde mental, gente. Sim. Ah, não, Cristina, não me reconhece. Não, eu não quero estar perto de pessoas que não me Catarina, admiram. Eu não preciso É disso. assim. Só quero estar perto do meu fã-clube, gente. Sim. Desculpa. Desse jeito. assim. Só trabalho com fã-clube, né, Cris? É assim, eu Falando acho que, sério, falando acho sério que, não acho que tudo isso é sério, é que a gente fala de forma a gente leve, brinca, né? mas Eu acho que a gente tá aqui e tá aberto, não é para outros.
Verdade. Mas é muito importante que a gente diga quem a gente é, né, Catarina? Sim. Que a gente tem uma identidade, a gente tem uma forma de ser. Existem vários canais, existem vários programas, mas esse, Catarina, É bem meu. amada com elas, fez questão de colocar, né? Catarina fala assim, e nós somos irmãs e somos gêmeas, né? E ela diz assim, que ela fala, ela é rasgada, ela diz, mas eu também digo, né? Eu também levanto a minha bandeira, Do seu jeitinho, do né, meu Cris? jeito, jeitinho, né? Na sua voz, Então, né, no assim, seu com a tom. minha voz, o silêncio, ele tem voz, E às vezes é mais cortante do que certo? É verdade. Então, Dói mais, né, amiga? Eu aprendi, e vou dizer onde eu aprendi isso. Eu aprendi isso na igreja. Eu aprendi isso dentro do cristianismo, né? Com Jesus Cristo Nosso Senhor, queimado lá do sol, lá da Palestina. Então, ele dizia assim, né? Que a gente tem que amar. Amar, inclusive, aqueles que não gostam da gente, Ô, Senhor, né? chega, Mas é irmã. como é que a gente tem muito jeito de amar. Tem muitas formas de Verdade. amar. Uma hora a gente ama calado, outra hora a gente ama se distanciando, porque a distância também é necessária. Perfeito. Outra hora a Chega, gente ama Jesus. escrevendo, Adoro. Sim. É né? verdade. outra hora a gente ama falando. É como o amor vai se configurar. E às vezes nem convivendo, porque não dá. Não dá Aí mesmo. Se só- possível, aí- tem Se de paz possível. com todos. E às aí vezes não entra dá a pra brechinha. conviver. Há uma às vezes. diferença entre o amor e o gostar. É verdade. Porque o amor você ama a distância, você dá pra orar pela pessoa, mas gostar já é intimidade. Exatamente. E aí não dá pra ter intimidade Não com dá. todos, principalmente Mônica, com aqueles que é. nos querem Mas nos colocar pra baixo. respeito, porque Aí respeito, respeitamos né? eles. Quando você escreve seu livro, você escreve Sim. seu livro com respeito. Sim, Você respeita essas pessoas, Que você né? fala, sim. Que você fala no livro, dessa história dessas pessoas. Você respeita a infância, você respeita a maternidade, Sim, independentemente de você gostar de A ou de B. sim, isso é Cris, Você amor. escreve assim. É verdade. Cris, você falou uma coisa que Clarice Lispector, ela resume muito bem. Ela diz assim, amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ah. E ninguém estará perdido se der amor e às vezes Tá receber vendo, amor pessoal? em troca. Andréa Braz. Claro, Gostei. claro. Reduto dos grandes, ok? Ela resume muito bem isso que você falou. Você estava falando aí, eu pensando nela. E uma outra observação que eu queria fazer sobre as palavras de Cris, que eu estou aqui encantada com ela, que eu não a conhecia assim Mulher, tão de melhor perto. parte. Eu estou aqui muito encantada, porque eu sou uma pessoa muito apaixonada por Sim. pessoas e adoro ouvir histórias. E uma coisa linda que você falou, que me lembrou duas pessoas, quando você falou do cheiro de mar, né? Que Sim. você esteve em Curitiba. E como foi bom voltar para sua cidade e sentir cheiro de mar. E eu me lembrei de Newton Navarro, né? Que ele falava muito sobre os pescadores, como a gente precisa ler os nossos cronistas, os nossos Sim. poetas. E a gente tem esse sentimento que você diz, identificação. O Câmara Casco dele diz assim, jamais abandonei o caminho que me leva ao encantamento do passado. Aquela história da filosofia africana, né? Nós somos porque eles foram, né? Sim. Porque Os que vieram Né? antes O de Ubuntu, nós. né? Nós somos porque eles foram, né? Então, a gente precisa muito disso, sabe? Eu acho que não é assim, sendo, você é totalmente nostalgista, não é só isso. É saudosista, né, que chama, mas a gente sempre reverenciar os nossos escritores, É porque escritores, nossos artistas. Quem é que vai trazer à existência aquilo de bom e significativo se não formos nós? É verdade. Então, se a gente não foi lá e bebeu e leu o livro de Mônica, se a vamos gente não foi buscar, lá né? e leu e o seu, e É, de outros que vocês estão foram. tocando no ponto. Eu estou lendo o C.S. Lewis, né, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Ele é um crítico literário, assim, muito aguçado. E aí, C.S. Lewis, ele diz assim, é claro, também acho que Teria Glotto fala nisso também. É claro que a literatura, ela vai trazer reminiscências do lugar desse escritor. Né? Não dá para Sim. fazer um apagamento total. Não tem como. Né? Não dá para universalizar tanto. A gente Tudo, vai né, encontrar Ana? essas reminiscências, né? É E isso é verdade. bom, né, Catarina? claro. Isso particulariza, né? O que seria de um Isso. Navarro sem falar dos pescadores, dos Isso. vaqueiros, né? Ele dizia assim, eu amo tanto o Nordeste que até quando eu pinto um Dom Quixote, tem nele algumas coisas do vaqueiro. Olha que coisa linda, olha que amor à sua terra, Sim. né? Olha que afeto, né? O que a gente tá Muito bom de falando ouvir aqui. isso. Sem preconceito. É muito né? bonito, é. Navarro é um escritor que vale a pena a gente conhecer, Preciso ler. mergulhar na obra dele. Cada pessoa se constrói sobre uma perspectiva. Eu me debrucei muito sobre esse momento, né? E dadas as minhas questões de uma pessoa muito arrebatada mesmo, eu sono,
Agradeci muito hoje de manhã, né? Chorei, porque Cristina não chora, não, mas a porção chorando sou eu. Sobrou tudo pra você. Ela chora. Ela pegou as lágrimas todas. Ana pegou as lágrimas todas pra você, né? Eu já Isso é sabia Cristina. eu comentei aqui no começo, eu já sabia onde eu iria parar, né? Eu aprendo com alguns colegas. Eu queria citar o nome de 2 homens aqui, homens, né? Um é Selassie, que é de terra de África, e o outro é Adu, que também é de terra de África. E o cuidado que eles têm para com a cultura, para com os seus ancestrais, né? A minha mãe, ela fazia muito tempo que dava uma gargalhada, minha mãe. E ela disse, Catarina, Que lindo. esse homem, Adu, esse intérprete mais importante do mundo. Que legal, Porque ele né? chegou no lançamento do nosso livro e ele fez questão, ele perguntou, a primeira pessoa que ele perguntou foi sobre a senhora minha mãe. Sua ancestralidade, né? Então, assim, eu fiquei muito tocada, né? Quanto podemos aprender com outras culturas, com outros povos, né? Com essa cultura que circula. Eu queria escolher uma cor para a Amada, inclusive fiquei muito emocionada quando eu cheguei aqui, tinha essa arte nos representa mesmo, né? Eu gosto das formas circulares, leio sobre as formas circulares, os planetas são circulares, a gente tem um monte de coisa circular, tem um que não pode dizer, mas a gente tem um monte de coisas circulares. Gente, ela é Maravilhoso. A gente tem, né? Super sincera, né? Eu estava estudando sobre o equilíbrio, né? Diz que as formas circulares são o equilíbrio, a busca do equilíbrio e a busca do centro. E eu queria uma cor. E aí eu gosto dessa cor, porque é a cor da realeza. E a cor da mulher gente, também, a cara né? da E a mulher. cor do movimento né? feminino, né? Do movimento feminista. Então, né? eu gosto da cor. E aí não acredito em coincidências, porque sou uma pessoa dada às espiritualidades. E eu leio, não consegui encontrar a página, por isso que eu estava folheando aqui. A Baby Sugar, que é uma senhora deste livro, né? Que é uma senhora idosa, que ela traz todas as questões da ancestralidade. Ela quer coisas que tenham cores. A vida dela foi muito difícil, né? E ela quer coisas que tenham cores. Ela pede presentes que tenham cores, né? E aí ela pede coisas lilazes. Que lindo. Então, eu não tinha lido essa parte ainda, né? Então, não acredito em coincidências, né? Que nós aprendamos a nos amar e que a gente aprenda também a repartir o nosso amor, certo? Eu não vou ler o nome da mulher em inglês aqui certinho, mas eu vou chegar lá. A senhora está estudando, né? Estou estudando. Eu vou chegar a Cambridge. Sim, vai dar certo. A versatilidade e a abrangência técnica e emocional de Toni Morrison não tem limites. Que lindo. Não há como duvidar de sua estatura como uma das personalidades mais proeminentes da literatura americana de todos os tempos. Amada é um livro arrepiante. Margaret Atwood, em The New York Times. Que lindo. Um dia será a gente. Mas, por enquanto, é a Toni Morrison. Então, eu vou só falar aqui da minha patrocinadora. Por incrível que pareça, lá na rua Professor Eliamé do Rego, né? Próximo ali ao Colégio Ícaro, o número é 4. Você vai encontrar lá um truque, certo? Que fica na calçada, né? Que é o truque da beleza. E aí, o que é que ela faz? Ela tem tratamentos estéticos, porque precisamos de tratamentos estéticos. Por exemplo, eu não usava protetor solar. Aí descobri manchas na boca, do lado esquerdo, que é o lado que eu dirijo muito, né? Que você pega todo o sol, né? E aí comecei a perceber um certo... muitas manchas. Inclusive, quando eu fui ao cardio, ele falou assim, seus lábios estão muito roxos, professora. A gente tem que ver seu coração. Disse, pronto, vou morrer. Já era. Meu Deus! Mas não, né? Era essa questão de não se cuidar, de não passar um protetor solar. Eu ando agora com protetor labial. Não vou fazer propaganda, não, mas é massa. Tá? Porque não está sendo patrocinado por ele. Mas é massa. Não foi recebido, né, Catarina? Catarina, não foi recebido, né? Tô falando aqui do truque da beleza, tô falando aqui de Lady, né? O nome a gente carinhosamente chama de Lady Esteves, né? Ela é maravilhosa, ela deu um colorido. Esse colorido que está na minha boca é um colorido que eu mandei fazer. Arrasou. Lindo, tá ótimo. Tá? Vai ficar melhor, certo? Porque sim, a gente precisa se cuidar e precisa ser amado. Vai lá, casa número 4, o ambiente é maravilhoso, ela é uma técnica exitosíssima, porque senão não daria minha boca, né? Para ela, tá certo? Então, muitíssimo obrigada, querida. Obrigada por cuidar da minha boca, tá?
E vamos, não é encerrar, que eu não gosto dessa palavra, né? Vamos fazer as nossas considerações finais. André, onde é que a gente acha aí seus livros? Como é que esse livro aí bonito, de título bonito, as crônicas, né? Lições de Otimismo e Outras Crônicas, onde é que a gente encontra? Ele está à venda na Cooperativa do Campus e também comigo, lá na Cooperativa do Campus, na UFRN, na nossa livraria lá, no Centro de Convivências. Podem ir lá adquirir o livro e podem também entrar em contato comigo pelas redes sociais. O meu Instagram é @AndreaBraz04 e a gente também está mandando para todo o Brasil. Quem quiser comprar, quem quiser adquirir também. Vale a Estamos pena. aí, gente. Vamos Ok. divulgar os nossos autores. Ana Cristina, converse aí com a gente, como é que a gente consegue aí adquirir Que Nem Passarinho? Que nem passarinho consegue adquirir com você. É verdade. Porque eu escrevi. Adoro. Melhor empresária, né? Ela é empresária. Melhor Ah, agente. chega, Minha empresária. gente, é o seguinte. Melhor agente. Essa né? parte eu não vou fazer mais, porque não é legal escrever e vender o vender. próprio trabalho. Isso é Sim. bem complexo, né? Mas a Ana Catarina 2049 vai lá também, me acompanha. A gente é interessante, tem coisinhas Sim. maravilhosas no Instagram, viu? Ana Catarina 2049. O preço deste livro é R$40. É um trabalho primoroso, um bom papel, tá certo? E laminado, Tá você muito vai bonito. amar. Eu vou dar uma palhinha aqui. Tem um encartezinho, o Roberto fez para as crianças pintarem e também Legal. rasgarem, né? Viu? Dizendo isso. E a gente vai dar uma palhinha aqui nas imagens de Roberto Silva, o grande ilustrador ilustre de todos os tempos. A propósito, eu descobri Roberto Silva porque ele desenhava, mas agora ele é ilustrador. Arrasa, Roberto. Ok? É Arrasou, isso, amiga. tá? Já a Andrea falou o valor. Não, acabei esquecendo de falar, gente. Foi R$30. Aliás, é R$30. E eu sou uma pessoa que não sou muito afeita assim às redes sociais, por isso agora eu vou ter uma pessoa para cuidar das minhas redes. Vinícius Silva, meu agente agora, né? Vai ser meu social media. Então, em breve eu estarei divulgando também minhas redes sociais profissionais, mas por enquanto, pode me procurar lá no Andrea Braz04, que a gente pode conversar sobre o livro, palestras também, eventos. Eu sempre dou palestras em escolas e a gente está aí à disposição para falar da nossa literatura, do que é produzido aqui no Rio Grande do Norte e também sobre revisão de texto e outras coisas que vocês queiram conversar, a gente está aqui, né? Ok, gente. A Andrea Braz já fez as considerações, Ana Cristina de Carvalho e agora a Mônica Frazão. Bom, gente, vocês vão me encontrar na rede social do Instagram, né, no Facebook, @MNCFraz, né, com o livro. Quem quiser adquirir o livro, ele custa R$ 39,90. É só entrar na rede, solicitar, a gente entrega, não tem nenhum custo de entrega, tá certo? Na região metropolitana, né, em Natal. E tá aí, que vocês possam adquirir e vocês vão se emocionar com o livro, com Vão sim. certeza. Com Tá certeza. bom? E é um prazer estar aqui com ela. Deixa eu dizer uma coisa. Gente, eu queria ser morena. Quero mandar um beijo à minha irmã morena. Ela é exclusividade da casa, tá certo? Márcia Frazão. Adoro a cor dela. Eu sempre fui fã Minha dela. filha, E fique se eu quieta com sua pudesse, entre os branquitude. olhos verdes e morena, eu ia arrasar muito mais. Deus sabe, gente? viu, irmã? Já Deus tá não bom. dá asa à Beijo, cobra. Márcia, minha família. Um beijão. Deus não dá asa à cobra. Hoje eu citei apenas 2 dos nossos patrocinadores, tá certo? O Colégio Marioste, ali na rua Zeca Passos, número 100, tá? A propósito, a escola tem uma área verde maravilhosa e a gente vê pontos muito interessantes da cidade do Natal. As crianças caminham sobre o sol, né? A gente também, a gente não fica preso dentro de uma sala de aula com ar-condicionado, porque a escola só tem alguns pontos de ar-condicionado. E a propósito, a gente tem energia sustentável, mas uma das premissas é que a gente precisa andar no sol e ver a natureza, e as crianças sobem árvores, alguns pais ficam desesperados, mas as crianças sobem árvores sim, é uma Necessário, máxima né? da escola Marioste. Muitíssimo obrigada ao Colégio Marioste. Agende sua visita, você vai ser bem recebido para conhecer um pouco desta escola notabilíssima. E aí o truque da beleza, lá na rua Professor Eliamaia do Rego, né? Com a Lady Esteves, vai lá, faz uma visita, não custa nada fazer uma visita e cuide sim, a gente precisa cuidar-se e amar-se, né? Está na hora, porque o colágeno tá indo, então a gente tem que fazer isso, tá bom? Diga aí, Andréia. Só um recadinho aqui, né? Assim, gostaria de agradecer novamente a minha amiga Ana Catarina Fernandes, a profissional que eu admiro e também uma amiga muito querida por esse espaço aqui, por ter partilhado essa Fantástica. tarde maravilhosa com vocês, com a Ana Cristina e Mônica, ter conhecido mais 2 escritoras aqui para o meu hall, né?
E eu gostaria de encerrar minhas palavras lendo um trecho de uma crônica de um cronista que eu admiro muito aqui no Rio Grande do Norte, que é o Sanderson Negreiros. Sim. Esse livro tem uma história linda, foi um livro que eu encontrei lá no Marralila Café e Livros. Por acaso, fui assistir um show lá do meu amigo Juvenil Silva, lá de Pernambuco. Veio fazer um show autoral aqui e tal. E eu, curiosa, fui olhar os livros na estante e descobri que tinha 2 livros à venda lá, que eram do meu amigo Osaí Vasconcelos, que é um escritor que eu admiro muito, muito querido, amigo também. E o do Sanderson Negreiros, que é um livro difícil de achar, que é um cronista da tradição daqueles que eu amo, admiro e venero mesmo. E é aquele cronista lírico, sensível, né, que trata das coisas simples do dia a dia. E aí esse livro foi um presente, porque ele tem uma orelha de Luiz Carlos Guimarães, um prefácio de Walden Madruga, que são cronistas que eu amo também muito, e foi organizado por Tarcísio Gugel, meu querido amigo. Somente. Então não precisa dizer muita coisa sobre ele. Só o Tarcísio que estava lá na publicação. Vou pedir para ele também estar na minha. Tarcísio Gugel, eu tive a honra de ser aluna dele, né? Foi uma das primeiras pessoas a ler minhas crônicas, junto com o Nelson Patriota, meu saudoso amigo, que também estaria muito orgulhoso se estivesse lá, tenho certeza, né? Mas está em pensamento, está conosco, né? Verdade. E eu gostaria de ler um trecho de uma crônica do Sanderson Negreiros. O livro chama-se A Hora da Lua da Tarde. Muito bonito esse livro, em que ele homenageia sua querida amiga Zila Mamete, que é também alguém que a gente ama muito, né, Ana? Que particularmente é uma poeta da nossa predileção. E ele faz essa homenagem no dia da morte dela. Muito bonito o texto. Ele diz assim, até em homenagem aqui a Cristina também, que ama o mar. Ele diz assim, há pouco vi seu corpo entregue ao silêncio absoluto, horizontalmente, retirado das águas profundas do mar morto que você adivinhou e descreveu em seu primeiro poema. Os olhos estavam cobertos, esses olhos que perseguiam a estrela da manhã, encantamento de seu amigo paternal Manuel Bandeira, que poderia descobrir, poderosos olhos videntes, os caminhos do sertão, o hectare onde dorme o vento sertanejo, o assento vertiginoso de sua infância, passada em Nova Palmeira, Paraíba, e Currais Novos. Mas, sobretudo, olhos que amaram e revisitaram durante todos os momentos o mar que a enfeitiçava, o mar estrangeiro que lhe era um chamamento diuturno, o mar e sua vertigem de horizontes, suas possibilidades de vagas e rumores, seus domínios de assombros e melancolia, de fascinação e alumbramento, de vida e auroras. Amiga e minha irmãzinha, por que tanto essa presença do mar em suas cercanias, nos limites externos de seus poemas, nos bulevares do seu sonho? Seu espírito já vinha com a certeza dessa prova que iria enfrentar? Você amava essa vastidão marítima ao ponto de dizer, em um poema, que nessa liberdade que o mar oferece, queria um dia se afogar. Seu mapa mundi, querida Zila, já trazia referências indomáveis sobre o naufrágio. Frágil, feito da paina e da lã mais comovente, lastro de anêmonas e girassóis, principalmente os girassóis azuis que você amava, e o seu canto comove, não pela gratuidade do sentimento, mas pela inesperada presença ou dom de saber ver as coisas. O universo, enfim, pelo seu lado, tanto solar e lunar, que fica além da visão puramente física. Tanto a conheci durante 30 anos, nossa amizade frequentou todas as esquinas da surpresa, a instigação de todos os silêncios e compreensões, e essa amizade nunca sofreu um diminuto tom de ocaso. Mesmo que passasse meses sem vê-la, eu sempre veria você pela primeira vez e me sentia feliz. Uhul! Coisa linda. Não é lindo? Obrigada. E a Andréia. literatura que circula viva, né? Verdade. Gente, muito obrigada. A gente vai voltar sim. Algumas pessoas virão de novo, né? Estou reiterando, tá bom? Quando eu fizer outro Tô na programa fila. com outro bloco aí, digo que chamo vocês, tá certo? No nosso próximo bloco, né? Estará aqui conosco a professora Cláudia Santa Rosa. Cláudia Santa Rosa foi Maravilhosa. secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Salve, salve, queridíssima. A promotora da leitura literária trouxe grandes nomes, né? E faz um trabalho muito assertivo na educação. Também estará conosco aqui a minha querida professora doutora Tâmara Abreu. Guarda esse nome aí. Uma professora excepcional, tá? Então, a gente vai, sim, ter esses 2 ícones aí e estamos entrando em contato com uma terceira pessoa para compor a nossa tríade. Mas aí, vão guardando as cadeiras para assistir essas 2 mulheres poderosíssimas que sabem falar de literatura como ninguém.
Beijo no coração de vocês. Viva a Colilás. Tchau, gente. Tchau. E viva a amada Com com ela. ela. Elas.